Finalmente a Saga Winx chegou na Netflix, a segunda temporada, e é claro que a gente vai comentar tudo aqui nesse vídeo, então se você já assistiu aí a segunda temporada, fica aqui no vídeo que nós vamos comentar detalhadamente tudo o que aconteceu, e é claro, já começando aí, falando das personagens, né, que aconteceu muita coisa. E gente, se a gente ficar comparando lá com o Clube das Winx, a gente vai ficar reclamando aqui o tempo inteiro, porque tem muitos personagens que são diferentes, tem alterações aí na história, então tem personagens que não são o que a gente esperava, acabaram decepcionando um pouco. A Flora mesmo era a minha personagem preferida lá no Clube das Winx, né, apesar de todas serem maravilhosas, e aqui ela me decepcionou um pouco, é um pouco diferente do que eu esperava, então pra não ficar comparando o tempo todo com o Clube das Winx e não ficar reclamando o tempo todo dessas alterações, eu vou fazer minha análise aqui levando em consideração somente a série, ok? Então já começamos aí, é claro, com o surgimento da Flora, né? Muita gente queria que ela aparecesse, ela que é a prima da Terra e ela surge aqui nessa temporada. Ela não é bem o que eu esperava, mas ela teve um enredozinho dela ali. A Terra se sentiu um pouco intimidada com o aparecimento da Flora, dá pra ver que as duas são grandes amigas, mas a Flora é aquela pessoa perfeccionista que faz tudo certo, consegue tudo, então isso afetou um pouquinho a Terra inicialmente. Mas a gente também vê ali que a Flora parece bem destemida. Inclusive, ela e o Riven começaram a entrar em um certo clima em um determinado momento. Então não aconteceu grandes coisas assim com ela, mas ela já foi chegando, já entrou pro grupo ali e rapidamente foi aceita pelo pessoal. E ela teve uns probleminhas mesmo, foi com a Terra. A Terra que aqui nessa temporada, pra mim, ela começou um pouco irritante. Então tem alguns momentos, às vezes pra ela ser ali o alívio cômico, mas eu não sei, gente. Pra mim, em alguns momentos, ela não me convence, então ela faz algumas brincadeiras, fala algumas coisas que deve ser ali uma graça pra algumas pessoas, mas que em alguns momentos eu confesso que eu acho um pouco chato. E teve um certo momento ali, especialmente no início da série, que eu achei ela um pouco chata, assim, ela ficava forçando um pouco a situação, especialmente com a prima dela, né, com a Flora. Então realmente pareceu ali ela ter uma certa inveja, ela não curtiu muito ver a prima dela conseguindo as coisas e dando certo, mas no fim das contas ela justifica tudo isso que aconteceu com ela, dizendo que na verdade é por conta dos conflitos internos dela mesma, por conta dela ter descoberto que ela é lésbica. Na verdade ela fala que já sabia disso há um tempo, mas é como se ela não quisesse muito bem se aceitar, então ela revela isso pra prima dela, a Flora dá super apoio e depois ela revela isso pras amigas, e aí ela já fica bem mais confortável. Eu confesso que eu achei que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né, o fato dela estar meio implicante, parecendo um pouco invejosa com o fato da identidade dela em si, mas tudo bem, né, como eu disse, ela fica ali um pouco implicantezinha, mas depois ela justifica com essas questões internas, com esse conflito dela mesma, e aí ela fica melhor depois que ela revela para as amigas, né, e eu gosto bastante da amizade dela, especialmente com a Estela. A Estela que aqui nessa temporada para mim brilhou, eu adoro a Estela. Acho ela genial. E eu não sei, mas eu acho ela bem mais madura que as outras meninas, não sei porquê. Apesar da Aisha também ser bem madura. Mas a Estela, pra mim, ela tem um brilho especial. Eu gosto bastante dela aqui nessa temporada, especialmente. Acho que ela estava bem mais segura, bem mais madura. E ela tem vários problemas, né, gente? Especialmente por conta da mãe dela, que tenta controlá-la, e aqui nessa temporada ela passou por uma barra, afinal de contas, ela não podia sair, não podia usar muito bem os poderes dela, então ela passou por uma situação bem complicada e guardou isso pra si, sem contar pras amigas, e deu até uma certa pena dela em diversos momentos, mas eu achei ela super forte, e depois ela conseguiu se livrar disso, então realmente essa temporada eu achei a Estela, assim, bem forte, eu gostei bastante de ver ela aqui nessa temporada, até bem diferente lá da primeira, então eu gostei muito de ver ela aqui, e a Estela é uma personagem que eu realmente gosto muito e queria muito ver ela também num enredo romântico aí bem diferente. Então, de uma maneira geral, eu gostei bastante dela aqui, da força, da determinação dela. E ela, gente, criou uma certa amizade com a Beatrix, né? Que ninguém esperava isso. Afinal de contas, ela era meio vilãzinha ali, mas a gente enxerga ela, especialmente aqui nessa temporada, por um lado bem diferente. Afinal de contas, ela está meio perdida ali no mundo, se sentindo usada por todo mundo, mas ao mesmo tempo ela mesma se deixa ser usada, porque ela só quer sobreviver, então ela precisa ser útil. Então ela fica ali tentando
arrumar as coisas para ela mesma, e por isso ela acaba seguindo a Rosalinde, depois o Sebastian. Então muitas vezes ela acaba traindo as garotas, a própria Estela, pela sobrevivência dela. Mas ela explica isso mais na frente, que ela descobriu que ela tem irmãs e ela sempre demonstrou se sentir muito sozinha. Ela tinha basicamente ali o Andreas, que foi quem criou ela, mas ele também morre aqui nessa temporada, então ela fica mais sozinha ainda. Ela também tem uns términozinhos dela ali, né, que ela vivia ali, no meio que num trisal, mas as coisas não andam bem, então ela fica mais sozinha do que nunca. Só que ela não reconhece que a Estela está ali por ela. A Estela realmente se torna amiga dela, cria um carinho por ela, só que como a Beatrix sempre fica traindo elas e tomando decisões erradas, no final das contas elas acabam se afastando. O que é bem angustiante no final das contas, quando a Beatrix morre e a Estela fica bem chateada. Mas a gente vai explicar aí os acontecimentos logo após de falar aí de todas as personagens. A Musa foi outra que acabou tendo um certo destaque aqui na temporada, especialmente em relação aos poderes dela. Ela começa usando bastante ali o poder dela, mexendo com a mente das pessoas, com o que as pessoas sentiam, ainda mais o Sam, que se torna o namorado dela, e ela fica usando isso muito. E depois ela percebe o quanto isso foi prejudicial e que ela não deveria fazer isso. E isso tem consequências para ela, porque ela começa a achar o poder dela negativo, não só por ter usado em outras pessoas, mas também porque ela fica o tempo todo sentindo o que as pessoas sentem, então isso é bem complicado. Então ela meio que até desiste do poder dela em um certo momento, e no final ela consegue retomar esse poder, mas a gente vê que ela realmente decidiu aprender a lutar ali sem os poderes, né? Então isso foi bem importante para ela e também acabou aproximando ela do Riven, que é quem tá treinando ela em toda essa situação. O Sam que ficou chatão em determinado momento, né, quando ele quis essa vingança da Rosalinde. Então tem um momento de revolta dele ali, que ela até tenta explicar por ela ter usado o poder nele, e aí vem toda aquela raiva à tona, mas depois ele some, que ele sai ali de Alfeia com o pai dele, a situação não tava boa, então ele tem ali o auge dele, um momento de raiva, mas depois ele acaba desaparecendo da série. Já a Isha descobre o amor aqui nessa temporada, ela conhece o Grey e hesita um pouco em ficar com ele, até porque ela tinha insegurança, já que ela nunca tinha ficado com ninguém, então ela fica um pouco insegura em relação a isso, mas eles começaram a conversar, ela começa a gostar dele e depois ela dá uma oportunidade deles ficarem juntos, até que ela descobre que o Grey não é quem ela pensava, afinal de contas ele é um bruxo de sangue e ele está ao lado do Sebastian, e isso é um baque muito grande para ela, especialmente porque ele não contou isso para ela, então ela vê isso como uma grande mentira e ela termina com ele, mas lá no finalzinho a gente vê um certo reencontro, né? E ela está com aquela dor no coração, dá pra ver que ela gosta dele, né, gente? E que foi uma mágoa muito grande para ela. E ela, como sempre, é alguém que tenta manter os pés no chão, sempre tenta aconselhar as amigas, inclusive teve um diálogo dela com a Bloom que eu achei interessante, que ela fala com a Bloom que não pode ser ali a bússola moral da Bloom todas as vezes, que ela sempre vai dar a opinião dela, mas que a Bloom tem que conseguir tomar suas próprias decisões e ver o que ela acha ou não certo fazer. Eu achei interessante esse momento, porque a Aisha sempre é vista como esse apoio, exatamente por ela ser sempre muito correta, sempre falar o que pensa. Então ela é uma personagem com muita personalidade, eu também gosto bastante dela, apesar de acho que às vezes ela irrita algumas pessoas por ser certinha demais, mas eu gosto da personagem, acho ela bem franca. E aqui, mais uma vez, apesar dela não ter tido tanto impacto dessa forma, ficou mais focada aí nessa questão da descoberta amorosa, ela é sempre uma personagem muito relevante. E a Bloom, né, a protagonistazinha, a queridinha, é sempre o centro das atenções e não foi diferente aqui. E aí ela vive diversos dilemas aqui nessa temporada, né, gente? Além dela descobrir mais sobre o passado dela, e acontece muita coisa nessa temporada. Vamos começar a explicar aí que já de princípio muita coisa mudou em Alfeia, afinal de contas a Dowling está desaparecida. No final da temporada passada ela meio que foi morta ali pela Rosalinde, mas o pessoal não sabia disso. Então a Rosalinde assume a direção do colégio, muita coisa muda, tem ali um certo novo governo e ela começa ali bem vilãzinha, nossa, todo mundo querendo derrotá-la, né, as garotas, bolando plano, só que depois ela começa a conversar com a Bloom e começa a explicar que elas precisam se unir, porque apareceram aí os bruxos de sangue, eles têm novos vilões e precisam se unir para derrotar o pessoal, e tem inimigos que vão derrotar as fadas, e ela lança essa conversa, e a Bloom percebe que eles precisam se unir. E de repente ela tá com a Rosalinde ali como se fosse uma professora mesmo, uma guia dela. Então a história muda bastante nesse ponto.
e a gente vê a coisa se invertendo, inclusive o Silva retorna ali para a situação, ele que tinha sido preso, iria a julgamento, e de repente ele volta ali para a escola e começa a trabalhar de boa. Então as coisas mudam totalmente, né? Começa com ali o grupo do mauzão, de repente eles estão trabalhando juntos. E aí nós temos essa questão de fadas serem capturadas, o poder delas serem retirados e a preocupação deles com os bruxos de sangue. Mais pra frente a gente descobre que era o Sebastian, o bruxo de sangue, que estava pegando o poder das fadas. O Sebastian que aparece como um amigo do Silva, ajudou ele ali no começo, quando ele precisava fugir, parecia um cara super legal. E aí eles já vilanizam ele, mas a gente vê que tem uma história por trás. Afinal de contas, o Sebastian tem ali uma certa sede de vingança, digamos assim, porque aconteceu o massacre em Asterdel, quando a Rosalinde deu a ordem para queimar o povo ali, o pessoal morreu, e ele quer trazer esse pessoal de Asterdel de volta. Para isso, ele precisa abrir um certo portal para o reino da escuridão, aonde ele vai usar uma entidade chamada Sombra, que consegue ressuscitar pessoas para poder trazer o pessoal de Asterdel de volta. E é por conta disso que o Grey fica do lado dele. Isso porque o irmão do Grey morreu nesse ataque e o Grey é visto como um substituto para o irmão dele. Então ele não se sente livre e acha que com o retorno do irmão ele finalmente vai poder ser livre e fazer o que ele quiser. E como o Sebastian promete trazer o irmão dele de volta, ele se une ao Sebastian nessa sede de vingança da Rosalinde e de trazer aí o pessoal de volta. E eles realmente queriam vingança aí contra a Rosalinde, afinal de contas ela provocou todo aquele incêndio e ela, como eu disse para vocês, começa a trabalhar ao lado da Bloom, do pessoal, contra esses bruxos de sangue. Só que o Sebastian revela para Bloom que ela matou, né, que a Rosalinde matou a Downley. Isso é um grande choque para Bloom, que está sofrendo descontroles com o poder dela. E aí ela confronta a Rosalinde e mata ela. Depois disso a gente tem o retorno da Downley e a gente descobre que ela conseguiu ali usar a natureza para poder guardar o espírito dela. Ela realmente morre, mas ela consegue ali retornar para poder ajudar as garotas, e aí temos um momento dela meio se despedindo e também aconselhando especialmente a Bloom. Isso dá bastante força para elas, mas como ela disse, a morte também é importante. E aí ela morre. Inclusive, o Sebastian conta para ela mais sobre o passado dela. Ele conta que a mãe dela também tinha a chama do dragão e ela perdeu o controle e muitas pessoas morreram por causa disso. E então que a Bloom nasceu há 1000 anos atrás e que a mãe dela não queria que ela carregasse esse fardo como aconteceu com ela. Então quando a Bloom nasceu, ela colocou a Bloom em êxtase e se colocou no reino da escuridão, porque a mãe dela não queria aí que a Bloom carregasse esse fardo e ao mesmo tempo ela se punia por tudo que tinha acontecido. Isso tudo é um grande baque para a Bloom e ela também tá tendo problemas ali para controlar os seus poderes, mas ela está prestes a entregar a chama do dragão pro Sebastian, porque afinal de contas ele ameaçou o Sky ali, então a situação fica complicada, já que a Bloom e o Sky estão juntos. E é então que a Beatrix surge, porque ela percebe que isso seria um grande erro. A abertura do portal poderia significar o fim do outro mundo, poderia colocar tudo em risco, né? O reino da escuridão, a abertura do portal. Então o outro mundo está correndo risco. E é então que a Beatrix decide tomar uma posição séria naquele momento, até porque ela tinha tido uma DL com a Estela e visto que ela perdeu uma amiga por tomar a decisão errada, então ela toma a decisão certa e aí o Sebastian mata ela. Então é um momento bem tenso. E em seguida as amigas chegam para ajudar a Bloom e assim elas conseguem derrotar o Sebastian, matando ele, e a musa retoma o seu poder. Após isso, a Bloom percebe que o portal já foi aberto, que o Sebastian tinha conseguido abrir com o poder das fadas e que talvez ele quisesse a chama do dragão, na verdade, para que não tivesse uma pessoa que conseguisse fechar esse portal. E ela decide ir para o reino da escuridão para poder impedir o fim do outro mundo, já que ela sabia o grande risco que aquele portal e que o reino da escuridão significariam para outro mundo. Além disso, chegando lá, a gente tem a ceninha final ali, meio como se ela estivesse reencontrando a mãe dela. Ela fala ali, mãe, e tal, então a gente sabe que a mãe dela foi para esse reino, então acaba com esse grande suspense. E já as amigas dela recebem ali as cartas que ela deixou e percebem que ela foi embora. Todo mundo fica muito triste e arrasado, afinal de contas elas são muito amigas. Eu adoro a amizade desse grupo, acho elas sensacionais. Confesso que eu acho um pouco estranha essa questão da Bloom e do Sky estarem juntos e ele ser ex da Estela, então é uma situação meio estranha, mas que nessa temporada ficou bem de boa isso, como se nada disso tivesse acontecido. A Flora até comenta disso quando ela chega, né? Que situação meio estranha, duas amigas que namoraram a mesma pessoa, mas elas lidam com isso de boa aqui nessa temporada.
E a Bloom e o Sky, acho que eles combinam e todo mundo esperava que eles ficassem juntos, né? Até por conta do Clube das Winx. Então já era algo aí esperado e a Bloom faz tudo por ele. No final ela até fala que ele é a pessoa mais importante pra ela. Então ela quase abre mão aí da chama do dragão por causa dele. E no fim eles se despedem quando ela entra ali no reino da escuridão. E é assim que acaba. A gente vê ali a Musa treinando. A Estela, né, conseguiu ali meio que ficar livre de volta, mas a situação com a mãe dela é sempre muito tensa. E a Aisha, como eu disse, termina ali bem triste por conta do término com o Gray, então também termina com todo aquele suspense se ela vai dar uma nova chance para ele e o que vai acontecer dali pra frente. Então muitas coisas ficaram no ar, teve ali uma aparição no túmulo da Beatrix, tem a Flora ali, né, tem algo bem estranho acontecendo com ela, então tem muita coisa para poder acontecer ainda. No geral aí esses foram os principais acontecimentos dessa temporada. E assim, é até engraçado porque elas são novas, né, gente? Ali na série mesmo fala que elas são adolescentes, então elas vivem esses conflitos amorosos, esses amores, se apaixonam, terminam. Tem essa questão da amizade também, tem hora que elas brigam, se desentendem, depois estão ali super amigas, ao mesmo tempo em que elas estão enfrentando um perigo enorme. Então tivemos várias perdas aí nessa temporada, né, gente? O Sebastian já surge, já some, tivemos essa reaparição da Downy, mas que também vai embora, a Rosalind, que tava ali super vilã, depois ela meio que ajuda, e aí depois ela mostra as garras dela novamente no final, mas também ela morre. Então tem muitas alterações, a própria Beatrix, acontece muita coisa. Então me diz aí nos comentários se vocês curtiram ou não essa temporada, esperavam mais, ou então gostaram bastante, estão ansiosos para uma próxima temporada. Deixa tudo aí pra eu saber nos comentários. Então é isso, galera, tchauzinho!